Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula da nossa mentoria Como Estudar de Forma Eficiente. Pessoal, nessa aula a gente preparou para vocês organização de estudos. Por quê? Quando a gente absorve um conhecimento, né, a gente vê que não adianta, não adianta a gente ter aquele conhecimento maior, não adianta você ler 30 páginas por hora de algum livro, não adianta você ver 80 videoaulas por dia. Ela precisa ser colocada em prática, o seu estudo precisa ser colocado em prática, tá? Então, por mais que você leia livros e leia cotidianamente, disciplinadamente, faça resumos, faça fichas, né, que vocês consigam relembrar, eles precisam ser colocados em prática. Mas professora, o que é essa prática? A prática que a gente fala aqui na nossa mentoria, nada mais é do que a responder questões, certo? Você precisa estar respondendo questões, fazendo simulados para que você coloque em prática a sua teoria, coloque em prática tudo que você conseguiu absorver de conteúdo. E por que a gente fala isso? Principalmente no direito. O direito e todas as outras provas que vocês vão fazer, pelo menos a primeira fase, né, como é a questão do direito, como é a questão de algumas provas de concurso, a primeira fase é composta por provas objetivas, provas de X, né, como os alunos gostam de falar, provas objetivas, com questões objetivas. Então, principalmente no direito, tudo que a gente estuda é muito teórico, tudo que a gente estuda é só ali no papel, a gente não tem muita prática na nossa faculdade. Então, mais precisa ainda, mais é a necessidade de fazer a prática. Como que a gente faz a prática no nosso estudo? Fazendo simulados. Como que a gente faz a prática no nosso dia de estudos? Respondendo questões. Precisa ser feito a prática. Se você tem a teoria, se você não tem a prática, não tem como você passar em uma prova. Não tem como você estar estudando de maneira correta, de maneira eficiente, se você não está respondendo questões ou está respondendo simulados. Eu lembro que na minha preparação para o exame da ordem, a OAB, eu tive que colocar ali na minha agenda que todo domingo, a partir de 1h da tarde, quando toda a minha família estava tirando aquele cochilo gostoso depois do almoço, eu estava fazendo simulados. Por quê? Porque é preciso, pessoal, que você faça simulados da maneira que você está ali no dia da prova. Então, eu me imaginava que eu estava ali naquelas cadeiras de faculdade, aquelas cadeiras de graduação que só tem um braço. Eu me imaginava que eu estava ali sem meu celular, não estava na minha casa. Eu me imaginava exatamente como eu estava no dia da prova. Não é só o treino de conhecimento, não é só o treino de questões. Você consegue treinar a sua mente, você consegue disciplinar a sua mente para aquele momento. É o que eu falo, pessoal. No dia da prova, você precisa ter confiança. E como que você adquire essa confiança? Você adquire essa confiança treinando, se capacitando, fazendo a sua parte no período de preparação, no período de trabalho, no período de treino, no período da sua preparação. Você adquire a confiança para o dia do jogo. Jogo fácil, treino difícil. Você adquire a confiança no treino para fazer um bom jogo, certo? Então, a prática que a gente fala aqui é resolver questões, é fazer simulados. Quantos simulados, professora, a gente tem que fazer por dia? Isso cada um precisa colocar, mentalizar, esquematizar. Porque quando eu estava na graduação, eu fazia um simulado por semana. Isso tanto na primeira fase do exame da ordem, quanto na segunda fase. Eu fazia um simulado por semana. Na segunda fase, como tem a peça prática profissional e as questões discursivas, eu fazia algumas peças práticas ao longo da semana e o simulado em si, o completo, com a peça prática e as questões discursivas, uma vez por semana. Mas, pessoal, é o que eu digo. É preciso ser feito os simulados. Por quê? Para você mentalizar como que é no dia. Se você mentaliza como que é no dia, você treina sua mente para aquele momento e na hora o seu nervosismo vai ser menor.
a sua ansiedade vai ser menor se você fizer essas técnicas, certo? Porque você já vai ter treinado a sua mente para aquele momento. É como se fosse um apresentador, tá treinando para uma grande plateia na frente do espelho. Você se imagina, fecha seus olhos e imagina a plateia ali à sua frente. E você treina a apresentação. É a mesma coisa que você fazer um simulado. Aí, pessoal, entra a questão da distração. Você consegue fazer um simulado com alguém te mandando mensagem, com alguém, o celular tocando o tempo inteiro, grupos no WhatsApp tocando o tempo inteiro, notificação no Instagram, notificação no Facebook. Você consegue fazer um simulado desses? O exame da ordem, por exemplo, tem uma duração de algumas horas. Então, pelo menos 4 horas você vai colocar, esquematizar ali na sua agenda para que você possa fazer esse simulado. Ah, professora, mas é 4 horas. É por isso, principalmente as pessoas que nunca fizeram essas provas longas, essas provas muito extensas, é preciso fazer para que você possa treinar a sua mente, certo? Você treina a sua mente, você nivela o seu conhecimento. É 2 coelhos numa cajadada só. Você treina a sua mente, você nivela o seu conhecimento. Por quê, pessoal? A realização do simulado é um nivelamento de conhecimento muito grande para nivelar conhecimento. E outra coisa, você precisa pegar simulados de provas anteriores, né? Às vezes você vai ter acesso a simulados autorais, de cursinhos aí, mas que não vão estar no mesmo grau de dificuldade que é a prova da ordem. Então, muito cuidado com isso. Às vezes você pega simulados autorais de cursinhos que não estão no mesmo nível de dificuldade da prova da ordem, do seu vestibular, da prova de concurso que você almeja fazer, certo? Então, muito cuidado com os simulados que você vai pegar. Existe uma diferença muito grande. Você faz questões, provas anteriores que pode ser efetuada também nessa situação que a gente está falando aqui, como você pode pegar simulados autorais, mas você precisa tomar cuidado nessa questão de nivelar conhecimento, porque como você vai nivelar conhecimento com um simulado muito fácil? Quando eu respondi um simulado autoral de um curso X, eu acertava X. Quando eu respondia o simulado de provas anteriores do exame da ordem, isso na minha preparação, eu acertava muito menos. Eu não deixava de acertar ali as 40, que é preciso para passar na primeira fase da OAB, mas eu acertava muito menos, certo? Então, o verdadeiro nivelamento de conhecimento estava ali, onde eu acertava menos, certo? Então, é preciso que você observe isso. Opa, peraí, eu tô achando esse simulado muito fácil, então não dá para nivelar conhecimento com ele. Mas não dá para responder, professora? Claro que dá. Dá para você pegar um simulado que você tá achando muito fácil, o nível de dificuldade está bem abaixo, e você responder como se fossem questões. Quando você responde com questões, você não precisa criar o cenário, certo? Você não precisa fechar a porta do seu quarto, você não precisa se isolar como você tem que fazer para o simulado. Você percebe que tem 2 diferenças muito grandes entre simulado, certo? E questões. O simulado você tem que fazer como se fosse ali no dia da prova para treinar a sua mente e para nivelar conhecimento, certo? Agora as questões não, você só nivela conhecimento de determinado assunto. Então você acabou de estudar direito previdenciário, vai responder questões de direito previdenciário, certo? Então, pessoal, vocês podem pegar esses simulados que são muito, você tá vendo, é claro que a gente não vai falar o nome aqui de cursos, né, que promovem esses simulados, mas você tá vendo que esses simulados são de uma dificuldade muito abaixo do exame da ordem ou de outra prova que você queira, certo? Porque tem vários cursinhos que, não só para a OAB, certo, pessoal? Eu cito muito a OAB aqui porque a OAB a prova que, sim, que mais me esforçou, que eu tive que me dedicar mais, certo? Para mim conseguir passar, graças a Deus veio a aprovação. Mas a gente tá falando aqui num todo. Essas formas de estudo, elas servem tanto para quem vai prestar o exame de ordem, como para quem vai fazer um concurso, como para quem vai fazer um vestibular. Seja vestibular de direito, seja vestibular de faculdade particular, faculdade pública, seja vestibular de medicina, seja vestibular de agronomia, seja qualquer ramo, certo? Esses métodos de estudo aqui, eles são utilizados por estudantes, né, de todas as áreas que existem no mundo, ok? Então, fixando, né, teoria e prática. Como que é a prática? Simulados e questões. Simulados, treina sua mente para o dia da prova, fecha a porta do seu quarto, vá para um lugar silencioso, se isole, desligue todas as notificações, ou melhor, né, cronometre
o seu tempo de fazer o simulado. Por quê, professora? Por quê? Você vai saber no dia da prova? Você pensa que no dia da prova você vai ter o relógio? Não. Até hoje, todas as provas que eu fiz, gente, nunca deixaram eu entrar com relógio. E eu fico muito apreensiva, porque eu sou ansiosa. E assim, eu fico meio desesperada mesmo, sabe? Principalmente quando a pessoa tá ali, ó, 10 minutos, falta 10 minutos. Isso aí me dá um anseio muito grande. Só que o que eu vou fazer? Eu vou falar pra pessoa, ó, para, fica quieto. Não, gente, a gente precisa enfrentar as nossas dificuldades. Eu me conheço. Eu sei que uma dificuldade minha é a pessoa ficar no relógio, ó, falta 10 minutos. O fiscal ficar ali, ó, falta 10 minutos, falta 10 minutos. É uma dificuldade minha. Eu sei essa dificuldade, eu preciso enfrentá-la e eu vou trabalhando até eu conseguir vencer. E você, qual que é a sua dificuldade? Qual que é o gatilho que te traz ansiedade? Qual que é o gatilho que te faz distrair se você tem TDAH? Você tem que se conhecer, certo? Então é para isso que os simulados existem. Os simulados e as provas anteriores você pode fazer como se você estivesse no dia da prova. Se isole, desligue todas as notificações do celular, cronometre o tempo, certo? Porque lá no dia da prova você pode falar, eu terminei aqui essas questões, eu sei que falta tantos minutos porque lá atrás eu fiz esse treino, lá atrás eu fiz esse cronômetro, então eu posso ir tomar uma água, comer sossegadamente, certo? Eu posso comer sossegado, eu posso tomar aqui um lanchinho, eu posso ir no banheiro tomar uma água, porque eu sei que falta um pouquinho de tempo ainda, porque eu já fiz esse cronômetro, você sabe, você se conhece. O caminho da aprovação, pessoal, não tem atalhos, é o conhecimento da matéria, do conteúdo a ser estudado e seu também, tá? Não tem caminhos, não tem atalho, não tem outros caminhos, é esse o caminho, é esse que a gente tá passando aqui pra vocês nessa mentoria, tá? E as questões, né, você faz aí, depois que você termina algum conteúdo, você faz aquelas questões para você ver se você aprendeu mesmo aquele conteúdo. Porque se você responde 10 questões, por exemplo, de direito empresarial, tá? Direito empresarial, você responde 10 questões de direito empresarial, você acertou uma. Isso significa que você aprendeu o conteúdo, pessoal? Não. Isso significa que você tem que voltar naquele conteúdo, você tem que estudar com mais foco, com mais eficiência, não desesperar, né? Porque isso acontece com todo mundo. Não desesperar, respirar e fazer de novo. E claro, fazer acontecer, tá? E aí que a gente entra num ponto muito importante. Quando você tá nivelando conhecimento por simulados, quando você tá nivelando conhecimento por questões, você tá vendo que o seu rendimento tá muito abaixo, o seu rendimento tá caindo sempre. O que você faz? Revisar, tá? Revisar. No próxima aula a gente vai falar um pouquinho como que é essa linha, né? Essa curva do esquecimento. E é muito importante a revisão. Certo, pessoal? Bom, a gente vai interromper essa aula agora e a próxima aula a gente vai falar um pouquinho dessa curva do esquecimento para que você veja a importância da revisão. Não tem como, pessoal, não tem como. Olha só, exemplo, né? Eu dou muito exemplo da UAB, mas vamos um pouco para o ensino médio agora. Lá no ensino médio, por enquanto, a gente tem 3 anos, né, do ensino médio, primeiro, segundo, terceiro colegial. Aqui no Brasil, a gente tem essa forma de estudo. Como que você vai lembrar no exame de ordem, coisa que você estudou lá no primeiro termo, lá no primeiro colegial? Não lembra, né? Então, você precisa começar cronograma de estudos, certo? E você precisa fazer o quê? Você precisa revisar, porque a curva do nosso esquecimento é comprovada cientificamente. Não tem como a gente enfrentar isso, né? E inventar moda. É o que tá ali, pessoal. É o que tá ali, a gente precisa enfrentar. A gente precisa enfrentar estudando na teoria, fazendo questões, simulados e fazendo revisões, tá? Bom, a gente vai interromper essa aula agora e a próxima aula a gente vai falar das revisões. Até a próxima, pessoal!